Repertório emocional é o conjunto de conhecimento relacionado às emoções. O repertório emocional ele é construído. Todos nós nascemos, né, com o potencial e a capacidade, e nós sentimos desde que nascemos, né, a dimensão noética, biológica, psicológica, ela está ali, né? Nascemos com essa capacidade. O repertório emocional ele é construído a partir da questão, tem a questão biológica, psicológica, a questão social e a questão cultural também com relação a como lidar com essas emoções, como construir isso de uma forma saudável ou que gera dificuldades emocionais. Um exemplo de falta de repertório emocional, né, a dificuldade de lidar com as emoções. Imagine um adolescente, ele chega na escola e aí esse adolescente ele gosta de jogar vôlei, por exemplo. Só que a maioria dos seus colegas gostam de jogar futebol. E aí o que acontece? Para ele se adequar, ele acaba abandonando aquilo que traz alegria para ele e se adequa aos outros colegas para se sentir pertencente. Isso acontece bastante na adolescência. Ou seja, se ele não tem essa firmeza e clareza do que é valioso para ele, para poder se adequar, ele abandona aquilo que é fruto, o que dá razões para a alegria dele. Então ele se coloca como fosse menos importante aquilo que ele gosta. E muitas vezes na escola, quando você vê alguém que tem um potencial ou que gosta de tal disciplina e que tiram boas notas, a tendência é pegar aquelas disciplinas em que se tem um menor desempenho e se fortaleça elas, desconsiderando aquela que eu tenho uma capacidade, uma habilidade maior naquela disciplina. E nós, seres humanos, temos inteligências múltiplas. E dentro dessas inteligências múltiplas temos as emoções, aquilo que nos encanta, aquilo que nos faz encontrar sentido. Tem um exemplo de um caso que eu atendi de uma criança e um dos objetivos terapêuticos dessa criança, era voltar da escola sem ficar chateado com o jogo de futebol. Porque o que acontecia? Muitas vezes ele não conseguia ter aquele desempenho dos outros e aí ele ficava muito chateado porque quando não fazia gol. Então ele saía chateado, brigando com os colegas e saiu o caminho todinho voltando para casa, reclamando e se sentindo chateado e triste. Então ele queria voltar feliz. Depois do processo terapêutico, né, fazendo logoterapia, ele conseguiu perceber qual o lugar dele, porque ele queria ele descobriu que a habilidade, o lugar dele não era para ser artilheiro. Ele descobriu que o lugar dele ele era para defender. Então ele se remodelou. O local que ele começou a ficar, ele ficou goleiro, né? Então ele se reposicionou e ele percebeu que sendo goleiro para ele fazia mais sentido. Então ele ficou protegendo ali aquela parte. Então para ele fez mais sentido se colocar nesse lugar. Diferente de ser, eu vou me adaptar àquela situação. Então em vez de ele forçar algo para ser, ele achava que só poderia ser valorizado sendo artilheiro. E ele percebeu que ele tinha seu valor a partir das habilidades dele. Então ele começou a reconhecer, a aceitar suas habilidades e ver como um bem, como algo de bom que ele poderia contribuir para aquele grupo. Independente do desempenho, mas para ele começou a perceber que fazia sentido para ele ficar naquele lugar, naquele momento, né? Então ele começou a perceber o valor dele, perceber que não necessariamente ele precisava estar naquele lugar, ele poderia se reposicionar. E isso desde a infância já é possível ampliar, ou seja, a forma de como lidar com essas emoções e o posicionamento diante das circunstâncias. Então tem esse exemplo que pode trazer a capacidade, né, a força desafiadora do espírito, outras palavras, resiliência, a capacidade humana de encontrar sentido em situações desafiadoras. Isso, ele se reposicionou sem perder os valores. Pelo contrário, ele percebeu que ele queria estar contribuindo
no jogo, naquele jogo de futebol, que essa era a vontade dele. Diferente de se reposicionar, mudando os valores dele, como no caso anterior que eu comentei. Um exemplo de pais que precisam ampliar esse repertório emocional. Pronto, tem pais que ficam pensando em proteger, a intenção é positiva, mas pode repercutir de uma forma negativa nos filhos. Aí, às vezes, o pai passa por uma situação difícil, ou a mãe, e aí fica triste, aí começa a chorar, e chega a criança e faz: ô pai, você está chorando? Ô mãe, você está chorando? Aí o que é que pode acontecer? Não estou chorando não, é porque caiu um cisco no meu olho. Então, isso para a criança, ou seja, ela está vendo algo, uma resposta, né, fisiológica, e é dito para ela que não é isso que ela está vendo. Então, é meio que enlouquecedor, né? Você está vendo uma realidade, não, ela não é uma realidade. É que nem eu mostrar aqui, pronto. Essa cor aqui, ela é branca. A pessoa está vendo que é branca. Não, esse não é branco não, isso é verde. Entende? Então, é importante na educação a coerência. O que é que vai acontecer? Você suprimir seus sentimentos. Então, a criança, se ela for chorar, ela não deve estar expondo o sentimento dela, porque é como se fosse algo ruim. Então, é importante, com tranquilidade, você reconhecer o sentimento. Né? Dizer assim, não, eu estou me sentindo triste. Agora, eu não gostaria de falar sobre isso, mas num outro momento a gente conversa sobre isso, se você não estiver em condições ou preparados para falar, certo? Então é importante você se permitir expressar o seu sentimento. Isso é um exemplo de um repertório emocional em que é saudável, né? Você está ampliando e está descobrindo alternativas para lidar com as emoções. Então, você reconhecer sua emoção, você expressar de uma forma assertiva, né, cuidadosa, tanto com você como com o outro, mostra a inteligência emocional, a forma de como você lida bem com essas emoções, ou seja, você tem um bom repertório emocional, que ele é construído ao longo da vida. Conhecer bem as emoções e saber lidar com elas, ou seja, ter um repertório emocional amplo, isso permite com que você possa ter uma qualidade de vida, promove uma vida plena, tanto para você como para o outro. Então é importante, quem tem filhos, ou até numa situação de trabalho, né, ou na sua família, se você tiver um bom repertório emocional, isso faz com que você possa melhorar essa comunicação com você mesmo e com o outro, e faça com que você possa agir de acordo com seus próprios valores, de forma assertiva, criativa e cuidadosa. Então isso faz com que você possa ter uma vida mais plena, tanto aceitando a você mesmo, como também ao outro. E também isso ajuda a colocar limites, sem se limitar, né, diante de situações, sem paralisar diante de situações. Mas colocar limites, percebendo quem é você e quem é o outro, permitindo ser você mesmo para realizar o que faz sentido. É isso.